Olá a todos, eu sou o professor Paulo Henrique Silva Godoy, do Centro Universitário da Instituição Toledo de Ensino. Sou também procurador de Estado de São Paulo. O tema do nosso vídeo de hoje é o cumprimento provisório da sentença de pagar quantia previsto no CPC de 2015. Um tema bastante importante, um tema bastante interessante, prático, relevante, não só para os profissionais do direito, para os advogados, mas também para os alunos que estão estudando e se preparando para o exame da ordem ou para um concurso público. O cumprimento de sentença de pagar quantia está previsto no livro especial, na parte especial do Código, no livro 1º, entre os artigos 520 e 522. Nós vamos verificar que são 3 artigos regulamentando o cumprimento provisório da sentença. O cumprimento provisório da sentença, ele difere do cumprimento definitivo, porque nessa hipótese há um recurso pendente de julgamento. Então, se nós temos uma decisão judicial e essa decisão judicial é atacada, é impugnada, é recorrida e o recurso interposto não apresenta efeito suspensivo, ou seja, é um recurso que não é dotado de efeito suspensivo, um recurso não suspensivo, temos a possibilidade que o credor, o exequente, inicie o chamado cumprimento provisório da sentença. Vejam que se trata de uma faculdade que a lei confere ao credor de iniciar ou de antecipar alguns atos da execução. É uma vantagem que o legislador coloca a ele diante de uma possibilidade de um recurso que não é dotado de efeito suspensivo. Sabemos que os recursos são dotados de efeito devolutivo e suspensivo. Em regra, os recursos têm um duplo efeito, mas alguns não terão. Por quê? Porque o legislador não quer que a parte tenha que aguardar um tempo maior para iniciar a execução. Então, o legislador abre a possibilidade desse cumprimento provisório, que na verdade também é uma execução. O cumprimento das sentenças, chamado pelo CPC, é de natureza executiva, é uma execução, porém, esse cumprimento será provisório porque há um recurso pendente de julgamento. Então, veja que não é o cumprimento que será provisório, é o título que embasa esse cumprimento que será provisório. Veja que, embora a lei diga cumprimento de sentença, nós temos a possibilidade do cumprimento até mesmo de uma decisão interlocutória de mérito, se nós imaginarmos uma situação atualmente prevista de um julgamento parcial do mérito. Nós temos também a possibilidade do cumprimento recair sobre o acórdão. Inclusive, essa hipótese será bastante comum, já que os acórdãos substituem a sentença quando o recurso é julgado pelo mérito. Nós sabemos também que aí, a hipótese de cumprimento também poderá ser de uma sentença, eventualmente atacada por um recurso de apelação que não será dotado de efeito suspensivo. Então, o cumprimento provisório é uma possibilidade, é uma faculdade que tem o credor, que tem o exequente de iniciar a execução de forma antecipada, ou seja, ele pode antecipar a execução, não tendo que aguardar o trânsito julgado para iniciar a execução. É uma boa medida, nós vamos verificar que difere um pouco da execução definitiva, mas isso, atualmente, essa diferença não é tão significativa. Já foi maior no passado. Se nós compararmos o regime do Código de Processo Civil de 1973, nós vamos verificar que lá essa diferença era mais significativa. Mais significativa em que sentido? No sentido de que no CPC de 73, antes da reforma, das reformas que foram implementadas nesse código, o credor podia antecipar a execução, mas podia dar alguns passos, mas até apenas a avaliação dos bens. Não era possível atos de venda, não era possível atos de alienação dos bens num chamado cumprimento provisório. O novo código, e até mesmo o código anterior, através das reformas que sofreu, permitiu que o cumprimento provisório avance, não fique limitado à avaliação. Então, será possível, inclusive, atos de alienação de bens dentro desse chamado cumprimento provisório. Então, o cumprimento provisório no novo código, no Código de Processo Civil de 2015, ele é um cumprimento, embora chamado provisório, pode ter já atos de alienação, inclusive definitivos, diferentemente do sistema do Código 73. Então, nós vamos verificar que o Código procura cercar de alguns requisitos ou faz algumas advertências, estabelece um regime para o cumprimento provisório. Então, o cumprimento provisório, a pessoa que optar pelo cumprimento provisório terá que fazer uma escolha, estará ciente que o cumprimento provisório corre por conta e risco do exequente. Quer dizer, essa regra, embora essa regra do 520
diga que a execução provisória, o cumprimento provisório, corre por conta e risco do exequente, essa regra também se aplica à execução definitiva. Nós vamos verificar também que o cumprimento provisório, dado que o título é provisório, pode haver uma reforma da decisão. A decisão pode ser modificada total ou parcialmente. Se for reformada totalmente, a execução provisória cai por terra, ela é, vamos dizer assim, desfeita e caberá ao exequente, ao credor, indenizar o executado pelos eventuais prejuízos que sofreu. E haverá, inclusive, a possibilidade e a necessidade de uma liquidação incidental para se apurar os danos. Se a reforma da decisão do título provisório, que embasa o cumprimento provisório, for uma modificação parcial, claro que essa modificação parcial atingirá apenas parcialmente o cumprimento provisório. Então, o Código procura estabelecer um regime, estabelece essas observâncias, no sentido que a execução provisória, o cumprimento provisório se dá por conta e risco do exequente, que há a possibilidade de uma modificação da decisão judicial, do título provisório. Em havendo essa modificação, haverá necessidade de uma indenização, que será apurada nos próprios autos, e haverá uma liquidação. O Código procura também estabelecer alguns critérios a respeito da necessidade ou não do oferecimento de uma garantia, aquilo que nós chamamos de caução. Então, o Código procura estabelecer uma caução para assegurar uma eventual indenização ao executado. Então, o Código procura estabelecer uma caução a ser prestada pelo exequente, pelo credor. A lei prevê a possibilidade dessa dispensa da caução quando, por exemplo, o cumprimento provisório estiver ligado à questão sobre alimentos. Então, o credor de alimentos, tendo em vista a natureza do crédito alimentar, fica dispensado de prestar de prestar caução, já que o artigo 521 estabelece algumas hipóteses de dispensa e essa é a primeira. Nós vamos verificar também que é possível uma dispensa quando o próprio credor não está em condições de oferecer essa garantia, quer dizer, está numa situação que não tem condições de prestar essa garantia, essa caução. O juiz, então, irá sopesar isso, irá avaliar isso, aplicar o princípio da proporcionalidade e poderá fazer essa dispensa da caução. Ou quando o recurso interposto pelo executado, pelo requerido, seja o agravo contra despacho denegatório de um recurso especial extraordinário, lá nos termos do artigo 1042. Ou seja, um recurso que impugna e ataca decisões sobre a inadmissibilidade de recursos extraordinários e provavelmente será mantido, então a possibilidade da mudança da decisão é muito pequena. Ou quando o título provisório, e ainda que provisório, mas já vem em conformidade, já está em consonância com as súmulas de julgamentos da Suprema Corte, do STF e do STJ, e até mesmo de acordo com as decisões de recursos repetitivos. Então, a lei prevê a possibilidade de uma caução, de uma garantia para assegurar o executado de eventuais danos, mas essa garantia, essa caução pode ser dispensada pelo juiz. Então, caberá ao juiz não só fixar essa caução, arbitrar como se dará essa caução, mas também poderá dispensá-la. Por fim, nós vamos verificar que no último dispositivo nesse tema, o artigo 522, o Código procura estabelecer como é que se dará o cumprimento provisório efetivamente. Então, o cumprimento das obrigações de pagar quantia, tal como o cumprimento definitivo, haverá necessidade de um requerimento por parte do credor. Embora a lei diga requerimento, nós sabemos que essa petição muito se aproxima de uma petição inicial e deve observar os seus requisitos. Então, eu apresento uma petição chamada pelo Código de Requerimento, acompanhada de memória de cálculo, o devedor será intimado para cumprir, será intimado, inclusive, sobre a incidência da multa de 10% e honorários advocatícios também de 10%. Poderá impugnar, fica a critério do executado a possibilidade de uma apresentação de uma defesa, ele poderá impugnar esse cumprimento provisório. Poderá também o devedor, o executado, optar por fazer um depósito para evitar a incidência da multa. E a lei deixa bem claro que se ele fizer essa opção, ele não terá os seus recursos prejudicados se fez uma opção por um depósito da quantia devida para fazer a sua defesa, para evitar a incidência da multa. A lei é bem clara nesse sentido. Bom, depois o Código tem só uma preocupação para fazer um destaque sobre processos físicos e eletrônicos. Se o processo for eletrônico, basta que o advogado
não é? Providencie lá o seu requerimento, inclua no sistema informatizado o seu cumprimento de sentença. Agora, se o processo for físico, haverá necessidade da formação daquilo que nós anteriormente chamávamos de carta de sentença, onde caberá ao profissional, ao advogado, instruir, né, com aquelas peças indicadas pelo Código e algumas outras facultativas. Então, eu tenho que indicar obrigatoriamente a decisão exequenda, então, se é a sentença, se é a decisão interlocutória, se é o acordo que eu quero cumprir. Eu tenho que também juntar uma certidão de que há um recurso ali pendente de julgamento e as procurações das partes. E outras peças que serão necessárias para que a execução possa ter início, embora como eu tenha disse aqui anteriormente, uma execução provisória, que é uma faculdade do credor, mas que já pode antecipar os atos da execução, inclusive atos de alienação de bens, de direitos reais e até mesmo levantamento de dinheiro. Vamos dizer que tenha sido penhorado uma penhora online, isso também será possível desde que o juiz tome os cuidados necessários com as garantias, com as cauções. Bem, era esse o tema de hoje, que nós iríamos tratar com vocês, o cumprimento provisório da sentença previsto no novo Código de Processo Civil. Convido a todos a curtirem o nosso canal, a se inscreverem no nosso canal, curtir o vídeo, compartilhar com os amigos, não só o canal TGP Descomplicada, mas o canal da IT. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.